Nossa República volta conversando com o professor e pesquisador Paulo Modesto, da Universidade Federal de Mato Grosso, sobre resíduos sólidos, sobre saneamento básico, que é um problema que precisa ser enfrentado com a máxima urgência. Nós conversamos bastante sobre resíduos, bastante não, porque essa é uma conversa que vai longe, né, professor? Mas como o nosso tempo não é tão grande, eu preciso tratar também do esgoto e da distribuição de água. Nós já estamos falando de resíduo sólido, que é um problemaço, que é algo que exige um esforço, né, enorme dos governos, das prefeituras, da sociedade, porque se a sociedade não cobrar também, não entra na pauta política, né? E o esgoto? Mato Grosso, como é que está nessa área, professor? Infelizmente, não estamos bem, né? Do ponto de vista de esgotamento sanitário, nós estamos tão carentes quanto resíduos sólidos, né? Existem pequenas exceções, mas são pouco significativas diante do problema todo do Estado, certo? Então, é preciso que a gente avance. Só que água e esgoto são os primos ricos nessa questão dos 4 eixos do saneamento. Nós precisamos avançar com resíduos e precisamos avançar também com drenagem, Mauro. Drenagem urbana. Cada vez que chove em Cuiabá, nós temos um sem número de bairros inundados, gente que perde os seus pertences, inunda a casa, né, por não termos drenagem. E isso se estende a um sem número de cidades no estado. Quer dizer, é preciso avançar. E essa é uma situação grave porque essa água toda acaba caindo nos córregos, indo para os rios, caindo no nosso Pantanal, estou falando no caso de Cuiabá, que é realmente uma tragédia isso, né, do ponto de vista ambiental. Gera doença, gera doença. É conhecido a história lá de São Paulo, né, com doenças advindas dessas inundações, né? Então, é preocupante. Mas, voltando na questão da água, falamos aí do esgoto, voltando na questão da água, a precariedade é tanta, Mauro, a gente fez esse trabalho e a gente faz, em convênio, inclusive, com o Tribunal de Contas do Estado, a gente fez, até o ano passado, monitoramento de algumas cidades no Estado, de como é que anda exatamente o Plano Municipal de Saneamento. E aí você vai ver a questão dos 4 eixos, água, esgoto, né? Nós temos estação de tratamento d'água, que a água entra e sai e não é tratada. Existe? Entendendo? Não, é um absurdo isso. Mas existe, por exemplo, alguma cidade que não tenha água tratada? Felizmente não. Apesar dessas exceções aí de ter estações de tratamento que não tratam a água. O que nós precisamos é ter sistema de controle da qualidade dessa água. Todo cidadão tem o direito de conhecer a qualidade da água que ele bebe. Tanto é que aqui em Cuiabá, por exemplo, a empresa concessionária coloca ali na contracapa da continha a qualidade da água analisada aqui no estado, né? Nós temos que saber, né? Claro. E a gente não tem em todos os municípios. Essa situação é evidente que a gente não vai conseguir, num programa de 45 minutos, abordar todos os aspectos, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho do plano estadual. Parece que, neste momento, o plano estadual de saneamento está sendo discutido, está mais próximo essa discussão, está mais fácil. Como é que está sendo esse encaminhamento? É importante comentar isso. Primeiro dizendo, na verdade, porque quando a gente fala em plano municipal, o enfoque, digamos, maior, muito embora a gente trate das outras coisas, é o resíduo urbano, né? No plano de saneamento, a gente trata de todos os resíduos gerados no estado. Então, nós temos a questão dos, não só resíduos sólidos urbanos, resíduos públicos de saneamento, essa questão, por exemplo, das ETs e ETAs, que produzem lodo e que despejam em corpos d'água. Nós temos um exemplo típico. Você vai caminhar aqui num bairro de Fácia,
Você tem aí o córregozinho do banho industrial, que, claro, recebe esgoto, recebendo água de lavagem de filtro da São Sebastião, Estação Sebastião. Isso não pode. Né? E assim... E como é que resolve isso, professor? Para onde vai esse... Para onde essas... Isso é obrigação da empresa fazer o tratamento, essa separação, inclusive porque essa água da lavagem, ela pode servir como pré-condicionante da água que entra, certo? Nós temos uma série de possibilidades de avanço aí, mas além, resíduos industriais, certo? Resíduos de serviço de saúde, resíduos de construção e demolição. Imagina Cuiabá, o caos que é, e é no estado inteiro, Mauro. A falta de um programa de gestão para resíduos de construção civil. Aqui em Cuiabá, nós temos a prefeitura todo ano, pelo menos 2 vezes por ano, fazendo uma retirada dos resíduos, dos cerca de 200 bolsões de lixo na área urbana. E eles começam com o resíduo da construção civil. E isso gera, inclusive, um negócio paralelo, um negócio de caminhões que carrega aqui, tira dali. Que é concessionária disso, só que ela só recebe 40% do resíduo gerado. E a gente sabe que numa cidade como Cuiabá, 70% do resíduo da construção gerada é gerado pelo pequeno. É uma reformazinha, derrubada de uma parede, de um muro, você está entendendo? 70%. Só as grandes empresas que precisam de documento comprobatório sobre a origem dos seus resíduos têm procurado o destino final adequado. Então, para onde é que vai? A grande geração de resíduos numa cidade é o resíduo de construção civil. E é o lixo sendo espalhado nos terrenos baldios, cerca de em bolsões nos bairros. Nós cadastramos todo ano. A universidade, aqui o nosso curso, que alunos fazem trabalho cadastrando aonde é que estão. Né? E a prefeitura limpando. Quer dizer, por quê? Porque nós não temos na cidade um serviço capaz de oferecer pontos de recebimento para o pequeno gerador. Aquele projeto antigo de Cuiabá que previa aí, acho que uma 20 de pontos de recebimento e que nunca fizeram, que nunca foi concluído. Então, é esse resíduo que vai para o terreno baldio, via de regra. Tem muito não nessa questão do saneamento básico, né, professor? De não resíduo feito, de agro, não... silvo, pastoril. Quer dizer, nós temos uma enormidade. Resíduos de serviço de transporte. Mauro, resíduo de mineração. Nós não sabemos quanto é que se gera de rejeitos, né, no Estado. Nós temos a condição desse rejeito, né, professor? Cerca de 1.400 empresas de mineração no Estado e não temos esse quantitativo. Uma dificuldade, estamos lutando aí com a Agência Nacional de Mineração para ver se ela nos cede esses números, que são extremamente importantes para que a gente... E ninguém fiscaliza isso, professor? A ANM, Agência Nacional de Mineração, fiscaliza. Mas fiscaliza e fica tudo do jeito que está? Eu aí não saberia dizer. Eu só sei... O senhor está me dizendo o seguinte, que existe 1.400 e tantas empresas de mineração jogando desertos não tratados... Não. Eu estou dizendo assim, não estão dispondo de forma adequada, não estão valorizando. Certamente nós temos problema de barragens, de rejeito. Mauro, a mineração você não consegue nem fazer visita, entende? Esse negócio. É um negócio meio complicado. Né? A Agência Nacional de Mineração é que tem exatamente... A responsabilidade e poder para isso. A responsabilidade. Né? Só que agora tem um fato novo. A própria Agência Nacional de Mineração editou um decreto que municípios e estados que tiverem interesse podem fazer convênio para conjuntamente fiscalizar, monitorar esses empreendimentos. Eu acho que aí é coisa recente, agora de fevereiro de 2021. Pode ser que acabe... Eu acho que nós podemos ter um grande avanço, né, nesse sentido. Até porque Mato Grosso é um estado que tem uma enorme área preservada e existe um enorme interesse econômico que continue assim, né? Quer dizer que... E a tendência é que a gente
avance nesses empreendimentos de mineração no Estado, né? É verdade. Então, é preciso um programa de fiscalização, de monitoramento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que está aqui buzinando no meu ouvido, que é o seguinte: alguns anos atrás, Mato Grosso, acho que, salvo engano, foi no governo Dante Oliveira, Mato Grosso conseguiu do BID, o tal do BID Pantanal, que era um programa de saneamento básico de 400 milhões de dólares na época, para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para fazer saneamento toda a parte relativa à Baixada Cuiabana, etc., para que chegasse no Pantanal uma água limpa. Acabou que esse programa, no meio do caminho, se perdeu por decisão política, ou enfim, e não se utilizou esse recurso, aquilo que estava programado, planejado, se desistiu, e nós estamos vivendo hoje consequência de não ter um saneamento básico funcionando. Pelo menos é essa dedução que eu faço por falta de investimento. Como é que o senhor analisa essa situação? Essa é uma questão que a gente sempre discute, né? Se nós tivéssemos hoje recursos suficientes, nós resolveríamos o problema? Eu tenho dúvidas. Nós precisamos avançar numa série de questões. Mauro, a FUNASA, ela está rediscutindo, só para dar um exemplo, está rediscutindo a questão do financiamento de aterros sanitários para municípios como solução individual. Por quê? Porque ela já botou mais de 40 milhões de financiamento para o pequeno município e só tem um aterro funcionando, dos mais de uma dezena que eles financiaram. Por quê? Porque se investe muito em termos de adquirir a área, licenciamento, instalação. Em um ano, às vezes menos de um ano, o aterro volta a ser lixão novamente. Porque lota, porque esgota a capacidade dele, é isso? Não. Por questões de sustentabilidade. Normalmente, o município ou tem dificuldade financeira, ou tem dificuldade operacional, não consegue manter. Então, uma situação extremamente interessante é a solução consorciada. Vários municípios. E nós temos vários estudos feitos nesse sentido. Inclusive, é a proposta para o plano estadual. Certo? Por quê? Porque a solução consorciada oferece um sem número de vantagens, do ponto de vista de a alíquota do participante é menor, você pode, ao contribuir vários, oferecer uma melhor infraestrutura para a operação, para a administração do aterro, você pode ter gente mais preparada, quer dizer, tem uma série de vantagens, além de ficar mais barato para cada um dos participantes. Só que essa coisa não é tão fácil, né? Por quê? Fazer esses municípios, ou em outras palavras, não tem sido tão fácil, por exemplo, entre Cuiabá e Vargem Grande. Cada um pensa na solução sua individual. Já está na hora da gente quebrar essa resistência. Mas talvez Cuiabá e Vargem Grande, que não tem a cultura dos consórcios, ao contrário do interior, né? Porque as cidades do interior do estado têm consórcio de saúde, tem consórcio de estrada, já tem essa cultura que sabe que funciona com mais eficiência. Cuiabá e Vargem Grande não tem muito essa cultura, não é verdade? Então, na verdade, nós precisamos avançar em relação a isso. Então, eu queria dizer que o plano, nós temos um site, né, teres.fmt.cetec.br, está disponível aí para você. Nós temos todo o trabalho que nós realizamos até agora. O que eu quero dizer é o seguinte, lá você tem o panorama dos resíduos sólidos de toda a tipologia dessa que eu lhe falei, do Estado. Nós temos também a proposta de regionalização para os aterros sanitários. Temos 2 cenários de regionalização. Lá, inclusive, só está o primeiro cenário. Hoje nós temos um segundo cenário. Claro que o documento que está lá, todos eles têm a taxa do preliminar, porque é exatamente esse documento que está em discussão com a comunidade. Quando que se encerra o plano? Quando se encerra essa atividade? Definimos o plano. É assim. Nós estamos num processo de solicitação de prorrogação para defini-lo em novembro. Seria agora em julho.
mas houve um pedido de complementação, inclusive em função de toda essa dificuldade de pandemia, tudo. Então, e também de uma proposta nossa de uma extensão nesse trabalho, certo? Ampliação Nós estamos fazendo uma complementação com um tomo tratando a questão dos recursos hídricos, voltado para a problemática dos resíduos, da questão da geologia, em questão de propiciar uma melhor escolha de área, né? Coisas desse tipo. Tá? Então, E fizemos também uma grande revisão da questão da legislação, não só do Estado, mas legislação nacional, tratando das questões de resíduos sólidos. Eu recomendo que vocês façam essa visita, até porque lá também vocês têm os 141 planos municipais de saneamento. Nós disponibilizamos não só os 111 que nós fizemos, mas todos os outros planos. Então, vocês têm lá os 141 planos, certo? Então, é uma farta documentação, né, para que os interessados consultem, inclusive tem a possibilidade de fazer uma interlocução conosco, certo? Joia. Professor, agradeço muitíssimo a sua participação aqui no Nossa República. Acho que esse é um assunto que deve ser pauta de todos os veículos de comunicação o tempo todo. É uma discussão que merece a atenção de todos nós, que é o jeito da gente dar uma empurradinha, né, na realização, na efetivação dos planos municipais e na construção desse plano estadual. Muitíssimo obrigado. Nossa República está à disposição da universidade. Parabéns pelo trabalho sempre importante da UFMT. A UFMT tem sido, ao longo de todos esses anos, uma instituição extremamente responsável, né, no sentido de auxiliar a sociedade, auxiliar nosso Estado no seu desenvolvimento em todas as áreas. Então, eu parabenizo aí todo o Departamento de Engenharia Sanitária, os pesquisadores, porque acho que realmente é um trabalho relevante e que merece a nossa atenção. É um trabalho muito rico para a universidade, porque a gente envolve professores de vários departamentos, porque essa problemática ela tem a característica da multidisciplinaridade, certo? Então, nós temos envolvido professores de vários departamentos, técnicos da universidade e, principalmente, alunos. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje, nesse projeto, umas 30 pessoas envolvidas. Maravilha. Professor, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana. Um grande abraço a todos.